Muito boa noite. Vamos dar então início à nossa segunda Assembleia de Freguesia Extraordinária. E, portanto, antes de começar a fazer, portanto, a recomposição da Assembleia, quero efetuar os cumprimentos protocolares. Portanto, em primeiro lugar, portanto, o Sr. Presidente de Junta, os seus membros do Executivo, muito obrigado, as minhas colegas de mesa, os meus caros vogais da Assembleia, o público presente, que hoje me agrada bastante, estarem bastante pessoas, e também aquele público que nos acompanha através da transmissão online no site da Junta Freguesia, e também, portanto, a todos os nossos colaboradores que estão connosco e aqui às nossas intérpretes de língua gestual. Para compormos, portanto, esta Assembleia, e devido ao facto de haver pedidos de substituição, vou começar a comunicar quais são. Portanto, da parte do Partido Socialista, a vogal Ana Paula Carvalho pediu a sua substituição por motivos, portanto, pessoais. Seria, portanto, o vogal Jaden Gomes, que também não tinha disponibilidade, e seria substituída pelo vogal Cláudia Janelas, que também ainda não chegou. Da parte do CDS, a senhora vogal Joana Espírito Santo pediu substituição, e também no seu encadeamento, quer a vogal Maria João Teixeira, quer a vogal Andréa Crisóstomo, mostraram a sua indisponibilidade e será substituída por seu vogal Ricardo Santos. Da parte do PSD, portanto, o seu vogal Francisco Duarte também pediu a sua substituição e será substituído por seu vogal João Dourado. Portanto, está assim, portanto, a Assembleia está devidamente composta, devidamente com o seu quórum, e iríamos entrar, portanto, dentro dos nossos trabalhos. Irá aqui primeiro fazer um primeiro reparo, ou seja, portanto, como sabem, a questão das máscaras não se tornou obrigatório, isto está ao critério de cada um, e, portanto, a partir daqui não há qualquer contrariedade a usar ou não usar a máscara. Portanto, é o critério de cada um. Iríamos assim entrar, portanto, no período da intervenção do público. Portanto, esta é a nossa primeira Assembleia Extraordinária realizada ao abrigo do novo regimento, e esse novo regimento prevê que haja intervenção do público e também depois que haja um período antes da ordem do dia. Portanto, para a questão da intervenção do público e participação do público, temos uma inscrição do Sr. Ricardo Henriques, que eu chamaria para intervir. Não sei se está presente. Não? É só para assistir? Então, pronto. A indicação que eu tinha era também para intervir. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto. Era a informação que eu tinha, portanto, não. Sendo assim, não havendo, então, qualquer freguês que tivesse inscrito para participar, para intervir, íamos entrar de imediato no período antes da ordem do dia. Portanto, e
para esse período antes da ordem do dia, nós temos e deram entrada na mesa 3 moções. Portanto, a primeira moção que entrou foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e que é uma moção de voto de saudação ao 1º de Maio. A segunda moção que entrou foi apresentada pelo Partido Socialista, e é uma saudação ao 25 de Abril. E a terceira moção foi apresentada pelo Chega e também referente ao 25 de Abril. Portanto, nós iríamos começar então pela apresentação do bloco da moção apresentada pelo Bloco de Esquerda e pedia, portanto, ao Sr. Representante do Bloco de Esquerda que a apresentasse. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e a todas. Não queria deixar de, antes de ler a nossa moção sobre o 1º de Maio, saudar, finalmente conseguir ver a cara de todos vós, ou de quase todos vós, porque de facto é importante, acho que finalmente conseguimos encarar de uma maneira mais saudável, esperemos que seja mais saudável, mas quero saudar que estamos um pouco mais aliviados. Votação de saudação ao 1º de Maio. O 1º de Maio, como em todos os anos, é um dia de celebração dos avanços sociais e direitos conquistados através da luta memorável e do sacrifício de trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo no caminho para o trabalho digno e a justiça social. Mas é também um dia de luta. Se já muito foi conquistado pelos trabalhadores desde esse longínquo e trágico 1º de Maio de 1886 em Chicago, devemos não esquecer as lutas diárias pelos direitos ainda não alcançados ou, de novo, ameaçados. Em mais este 1º de Maio, bem como em todos os outros dias, devemos exigir a valorização do trabalho e de quem trabalha, a criação de emprego digno e com direitos, o combate contra a precariedade e os baixos salários, bem como contra os ataques aos direitos dos trabalhadores. Atravessamos hoje um momento em que são necessárias respostas mais robustas à perda de rendimentos provocada pelo aumento da inflação, em particular nos preços de combustíveis e da energia, que tem tido um impacto brutal nos preços de bens essenciais, nomeadamente nos alimentares. Por isso, assinalar o 1º de Maio é também o momento de exigir a melhoria das condições de trabalho, mas, acima de tudo, a valorização dos salários e também das pensões de quem trabalhou, tanto na função pública, cujos salários estão congelados há mais de 10 anos, como do setor privado, em que a inflação irá rapidamente superar os aumentos previstos. Assim, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, reunida a 26 de abril de 2022, delibera. Primeiro, saudar o 1º de Maio e fazer votos para que seja um momento agregador das várias gerações e saudar nele a coragem de todos os homens e mulheres que exigem dignidade, a defesa do emprego, do salário ou da pensão e a prestação dos serviços públicos universais, inclusivos e de qualidade. Segundo, saudar todas as lutas dos trabalhadores por melhores salários e melhores pensões, melhores condições de trabalho e com mais direitos. Terceiro, saudar, mais uma vez, todos e todas que na nossa União de Freguesias, em defesa da nossa saúde e do nosso bem-estar, continuaram a assegurar diariamente todos os serviços essenciais ao longo destes 2 últimos anos de pandemia. Montabrão, 26 de abril de 2022. Disse. Bons dias. Portanto, ponho à consideração se algum dos seus lugares quer tecer algum comentário sobre esta moção. Não havendo, vamos passar assim à votação da moção apresentada pelo Bloco de Esquerda. Voto de saudação ao primeiro. Desculpe. Como? A moção no seu conjunto. Portanto, eu pergunto ao Sr. Vogal José Barroso, eu penso que a moção é global.
eu não vejo, para mim a moção é global e não conheço votar moções em termos parciais. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 4 votos, 4 abstenções do PSD, 2 do CDS, portanto 6 abstenções. Quem vota a favor? 9 votos do Partido Socialista, 1 do Bloco de Esquerda, 2 da CDU e 2 do Chega. Portanto, 14 votos a favor. Vamos passar assim à apresentação da moção apresentada pelo Partido Socialista de saudação ao 25 de Abril. Pedia, portanto, ao se faz favor, a vogal Inês Vaias. Boa noite a todos. Aproveito para saudar em primeiro lugar a mesa da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente do Executivo, os membros do Executivo aqui presentes, os caros colegas que compõem a Assembleia de Freguesia, obviamente o estimado público que nos acompanha aqui, mas também na transmissão a partir de casa e, como não poderia deixar de ser, também a todo o pessoal que está aqui a prestar um apoio técnico à transmissão e à possibilidade de estarmos todos aqui reunidos. Os representantes do Partido Socialista da Assembleia da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, no seu dever fulcral de defesa dos valores democráticos e liberdades fundamentais, no sentido de construir uma sociedade mais livre, igualitária, inclusiva e diversa, destaca a pertinência exímia da celebração de uma data como o 25 de Abril, não só na nossa comunidade, como em todo o país. A história de Portugal deve ser relembrada e reconhecida por todos nós, precisamente porque o caminho no presente e o caminho para o futuro só se constroem com a plena consciência histórica daquilo que foi o nosso passado. Só assim seremos capazes de evitar a repetição de erros dolorosos que assolaram o nosso país. Durante cerca de 40 anos, o povo português foi silenciado por um regime que oprimia as liberdades fundamentais de todos os cidadãos. Um regime que perseguia, torturava e matava. Um regime que não olhava a meios para atingir os seus fins. Durante todo este período, Portugal viveu acorrentado às amarras do silêncio e da repressão, e, em certa medida, significativamente isolado do resto do mundo, resultando em atrasos significativos para todo o país. A 25 de abril de 1974 deu-se o ponto de viragem desta situação. Há 48 anos, a liberdade renasceu das cinzas e Portugal entrou num novo caminho, rumando em direção à democracia. Uma grande parte da nossa comunidade, incluindo alguns dos membros que compõem a nossa diversa Assembleia de Freguesia, tiveram o privilégio de nascer num período em que as suas liberdades já estavam adquiridas e consolidadas, sem conhecer a realidade de habitar num mundo silenciado, marcado pela opressão dos direitos e liberdades fundamentais. Por isso mesmo, nem sempre temos consciência da liberdade que nos foi concedida. Infelizmente, uma outra parte da nossa comunidade e da nossa Assembleia tem ainda bastante presente na sua memória aquilo que foram os anos tenebrosos do regime que antecedeu o 25 de Abril. Se hoje estamos todos aqui presentes a dialogar, a debater e a procurar melhorar a vida da nossa comunidade, por muito distintas que sejam as nossas visões, é porque Abril abriu portas para que isto acontecesse. Assim, numa homenagem a todos os que sofreram num dos períodos mais devastadores da história do nosso país, torna-se imperativo recordar que todas as liberdades que possuímos hoje são um direito porque inúmeros portugueses, oprimidos durante anos a fio, lutaram para que a democracia chegasse. O país mudou e o mundo também. Se, por um lado, visões que ignoram os erros históricos estão novamente no centro da questão na atualidade, por outro lado, também não é menos verdade que hoje, mais do que nunca, temos à nossa disposição todas as ferramentas para sermos
ativos, participarmos, continuarmos a preservar a nossa liberdade e honrarmos o percurso tumultuoso, cheio de altos e baixos, que muitos dos nossos antepassados tiveram para que fosse possível vivermos no Portugal de hoje. Um Portugal livre que luta para incluir, diversificar, respeitar e educar. Afinal, que tipo de fregueses e cidadãos seremos nós se não cumprirmos e honrarmos o privilégio que muitos outros lutaram para que tivéssemos? O Partido Socialista acompanha assim a preservação das celebrações em torno do 25 de Abril e reconhece a imperatividade de recordar este dia histórico que nos conduziu à democracia e à defesa das liberdades e direitos individuais. O grupo do Partido Socialista submete à votação da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Massamá e Montabrão esta moção que valoriza viamente o dia 25 de Abril como uma data histórica que merece ser relembrada e festejada, precisamente porque abriu as portas à democracia. Para que nunca nenhum de nós se esqueça que ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigado, Sr. Vogal. Não sei se alguém da Assembleia quer intervir. Se não, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado a unanimidade dos presentes, portanto, de 20 votos. Passamos, então, de seguida à apresentação da moção apresentada pelo grupo do Chega, que eu pedia, portanto, que a apresentasse. Desde já, boa noite. Quero saudar o Presidente da Assembleia e a respectiva mesa, aqui o nosso Presidente da Junta de Freguesia e o seu Executivo, a todos os vogais, todos os presentes aqui, todos os presentes em casa, o pessoal técnico e as senhoras da língua gestual. E pronto, eu venho aqui apresentar a moção Revolução de Abril, o início da liberdade. Ontem fez 48 anos que ocorreu a Revolução de Abril de 74. Revolução que trouxe a Portugal o sonho, melhor, o início da liberdade. O início da liberdade, porque no trilhar desse caminho surgiram vários episódios configurados com forças ditas democráticas que procuraram usurpar o poder e implantar em Portugal uma república socialista de estilo soviético-cubano. Se o 25 de Abril trouxe indiscutíveis melhorias na vida dos portugueses, também trouxe posturas e ações pouco democráticas, onde deixou a marca chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso. O PREC foi o período de instabilidade política e social que se seguiu ao 25 de Abril de 74, com maior ênfase a partir de 28 de setembro de 1974. Estes foram meses conturbados, com uma enorme movimentação social e política, nomeadamente a tentativa de criação de poderes paralelos nas Forças Armadas. Foi um período muito conturbado, a que se assistiu a nacionalizações, ocupação de terras, casas e de empresas, a saneamento de dirigentes e quadros técnicos de empresas, ao cerco da Assembleia da República, impedindo a saída de deputados, aos assaltos a sedes de diversos partidos políticos, à extinção de alguns partidos e movimentos políticos, negando-lhes assim a sua existência, à vigilância e controle de movimentos dos cidadãos através de barricadas erguidas nas estradas por milícias populares armadas e à prisão de centenas de pessoas sem culpa formada, só porque defendiam a democracia. Portugal esteve à beira de uma guerra civil. Sem dúvida que o 25 de Abril foi uma fonte de liberdade que emergiu num país com nítidas debilidades sociais e económicas, onde era premente a implementação de um novo regime virado para a Europa democrática, para a abertura a novos mercados económicos e tecnológicos, numa perspectiva de melhoria de vida para uma sociedade que pedia mudança. Mudança de regime, mudança de políticas,
mas Abril e o seu espírito nunca foram cumpridos, porque foram corrompidos. Apesar do esforço de homens como Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa e entre outros verdadeiros patriotas, que quiseram, na realidade, mudar Portugal. Sendo que, atualmente, existe um grupo de homens e mulheres que, defensores de uma democracia plural, europeia, configurando uma nova força política, identifica o espírito de mudança e de resiliência para lutar, em nome de Portugal e dos portugueses, contra um sistema falho de ideias e débil de soluções. Como diria Fernando Pessoa, quem te sagrou, criou-te português, do mar e nós, em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Este é o nosso desígnio, cumprir-se Portugal. Um beijo a todos. Sintra, 26 de abril de 2022, Grupo Político Chega. Ponho à consideração intervenções. O Sr. Vogal Luís Coelho, a favor. Ora, muito boa noite a todos os que estão aqui connosco hoje, também os que estão lá em casa. Primeiro que tudo, dar aqui os nossos parabéns também às moções que foram apresentadas por parte do Bloco de Esquerda e do PS, em que nos revemos perfeitamente no que está aqui em causa, numa linguagem francamente que procura congregar, que procura dignificar aquilo que é o 1º de Maio e o 25 de Abril. Pelo contrário, aquilo que obtemos aqui na moção agora apresentada pelo Chega é precisamente o contrário disto. É uma moção, digamos, mais saudosista do 24 de Abril do que do 25 de Abril, que tem dificuldades, inclusivamente, com a história e com aquilo que foi o período revolucionário em curso. Há aqui aspectos que já no tempo em que o CDS apresentava aqui moções do 25 de novembro que não estão factualmente corretas e inclusivamente espero que num próximo ano nos venham dizer quais é que são estes partidos e movimentos políticos que foram extintos na altura pós 25 de Abril. Teria muita curiosidade, não vale dizer que foi o MRPP, está bem? Dizer também que o lema final, como é óbvio, este cumprir-se Portugal, eu acho que o que é preciso é cumprir Abril. Foi esse o lema das comemorações oficiais do 25 de Abril, da Comissão Promotora, do Desfile Popular de 25 de Abril, e é de facto um lema que ainda hoje é necessário, ainda hoje precisamos de fazer cumprir Abril, de fazer cumprir a promessa de liberdade e de direitos que Abril nos trouxe. Como tal, votaremos contra esta moção. Obrigado. Sr. Vogal, Ricardo, peço desculpa, uma falha de memória. Ricardo Oliveira, peço desculpa. Todos, cumprimentar a mesa da Assembleia, na pessoa do Sr. Presidente da mesa, cumprimentar o Executivo, na pessoa também do Presidente da Junta de Freguesia, demais colegas, restante Assembleia, fregueses que nos estão a assistir localmente e também remotamente, à equipa que possibilita estarmos todos aqui a transmitir e amigos e amigas, caros e caros, quem nos assiste. Portanto, é do entendimento da bancada do Partido Social Democrata que nos iremos abster nesta votação. Deixar aqui uma saudação para o Chega por ter trazido uma moção e contribuir para o espírito democrático desta Assembleia. Estamos todos aqui eleitos para tal e com a voz para representar as nossas causas. Naturalmente que nos revemos em parte do contexto e que saudamos as referências utilizadas, não poderia deixar de ser, e saudamos acima de tudo esta iniciativa de trazer algo que seja mais plural em termos de conhecimento, que acredito que poderá ser naturalmente refinado com as introduções de cada um. No entanto, gostaríamos de reformular aqui a questão de, numa moção que estamos a apresentar na Assembleia de Freguesia, procuramos algo que seja vinculativo para esta Assembleia e com propostas concretas que possamos passar.
e, portanto, esta abstenção surge num voto de inspirar futuros trabalhos para melhorar estas propostas, trazendo alguma ação concisa que possamos passar enquanto Assembleia. Vimos aqui no espírito democrático de ajudar o próximo, de ajudar futuras ocorrências e não estarmos presos a observações modernas sobre ideologias passadas. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para ajudar. Obrigado. Pergunto se algum dos mais dos seus vogais quer intervir. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Portanto, 12 votos contra. Quem se abstém? 4 abstenções. Como? Peço desculpa, 6 abstenções. 4 PSD. E quem vota a favor? Portanto, a moção foi rejeitada com 12 votos contra, 2 a favor e 6 abstenções. Continuando, portanto, no período antes da ordem do dia, pergunto se algum dos seus vogais quer apresentar alguma intervenção dentro deste âmbito antes da ordem do dia. Portanto, não havendo, vamos entrar então na ordem do dia que foi apresentada. Portanto, esta ordem do dia tem o ponto 1, informações. O ponto 2 é apreciação e votação da autorização para a celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município de Sintra e a União de Freguesias Massamá e Monte Abraão, no âmbito da realização de pequenas reparações no estabelecimento do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário da rede pública, bem como da manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário da rede pública. O ponto 3, apreciação e ratificação de celebração de protocolos de estágio entre a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão e a Escola Básica e Secundária de Padre Alberto Neto, no âmbito do curso profissional técnico de iluminação 2D e 3D para o 11º e 12º ano. O ponto 4, apreciação e ratificação relativa ao protocolo de cooperação entre a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão e o Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, Mira Sintra, CRL, no âmbito da colocação de 2 utentes do CSD para a atividade socialmente útil e ou atividade de qualificação para a inclusão social e profissional de acordo às alíneas D e E do artigo 8º da Portaria 70/2021 de 26 de março. O ponto 5, apreciação e ratificação relativa ao protocolo de colaboração entre o Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência Mira Sintra, CRL, e a Junta de Freguesia no âmbito da integração de um utente do centro para desenvolvimento de atividade socialmente útil e ou atividade de qualificação para a inclusão social e profissional. Portanto, dada
o tipo de ordem de trabalhos que era, portanto, eu tomei, digamos que, a liberdade de não fazermos uma reunião preparatória com os representantes, contudo, enviei a cada um dos representantes, os políticos da Assembleia, portanto, esta ordem de trabalhos e também, incluindo nesta, portanto, agradecemos que ir-se-ia aplicar a cada ponto. E em todos os pontos foi proposto por mim, portanto, a aplicação da grade A, de 20 minutos para cada ponto. Não obtive qualquer resposta, o que para mim considero um consentimento, portanto, uma aprovação. Portanto, vamos trabalhar com essa grelha. Queria, contudo, aqui propor-vos o seguinte, que relativamente aos pontos 3, 4 e 5, dado que o assunto, na sua essência, é comum, os pudéssemos agregar para discussão, portanto, isto não prejudica os tempos, é claro, e depois passaríamos à votação. E se me permitirem aqui também, portanto, dizer que, portanto, o que vamos fazer não é propriamente uma votação do protocolo, mas sim uma ratificação de protocolos já aprovados em executivo. Portanto, é esta, portanto, a metodologia que vos propunha, e se nada houvesse a opor, eu começaria... Sim, ok. Mas, portanto, vai ser ponto a ponto. Não há qualquer problema. Portanto, vamos começar com o ponto de informações. E no ponto de informações, vou começar aqui por um ponto que foi colocado na última Assembleia, a quando da aprovação da ata número 1 de 2022, portanto, relativamente à Assembleia, e que era o tema dos cartões de identificação, em que se pedia que fosse incluído uma referência à legislação sobre os mesmos. Relativamente a isso, o que se fez foi que tivemos, portanto, a rever o áudio e nada disso estava exposto. Esta resposta foi dada, portanto, ao grupo, isto foi apresentado pelo grupo PSD, foi dado ao grupo PSD, a situação está resolvida. Eu gostava aqui de salientar é que, de facto, as atas transcrevem aquilo que é dito aqui nesta Assembleia e não, portanto, qualquer aspecto. É uma parte, portanto, como o próprio grupo do PSD está resolvido, mas gostava de colocar aqui para que também todos os outros grupos tivessem conhecimento e também, muito importante, salientar que, de facto, as atas transcrevem, de facto, o que aqui se passa. O outro aspecto tem a ver com um pedido que foi feito também pelo PSD relativamente às atas do Executivo. Portanto, eu estabeleci contacto, portanto, com o Sr. Presidente de Junta, portanto, e as atas, de facto, elas estão no site do Executivo. O que acontece é que, enquanto a ata em si não estiver aprovada, o que consta no site são as deliberações em cada reunião. Quando a ata é aprovada, e a ata em minuta. Portanto, qualquer acesso, ele está aberto não só aos membros da Assembleia, como a qualquer pessoa que queira consultar. Também informar, portanto, que, dado-se que fui convidado para estar na São Solene do 49º aniversário da Joma, eu estive presente, foi um gosto lá estar, foi um ótimo momento de troca de alguma informação e até com presenças que valorizaram esse mesmo momento. E também, portanto, aqui referir
as comemorações do 25 de Abril, em que estive presente e tive o gosto também de ver que vários elementos, vários vogais da Assembleia também estiveram presentes, que penso que é sempre importante estarmos presentes nestas efemérides. Portanto, em termos de informações, é o que eu tenho, portanto, a apresentar. E iríamos então entrar na ordem de trabalhos. O ponto 1, portanto, apreciação e votação da autorização para a celebração do contrato interadministrativo de delegação de competências entre o município de Sintra e a União de Freguesias Massamá e Montabrão, no âmbito da realização de pequenas reparações nos estabelecimentos do terceiro e terceiro ciclos de ensino básico e do ensino secundário da rede pública, bem como da manutenção dos espaços desenvolventes dos estabelecimentos do segundo e terceiro ciclos de ensino básico e do ensino secundário da rede pública. Eu pediria, portanto, ao Sr. Presidente Junta que fizesse a introdução ao tema e depois passaremos à discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar, bem como a restante mesa, os meus colegas de Executivo, caras e caros vogais da Assembleia, estimado público aqui presente, e permitam-me uma saudação especial para o professor e as alunas da disciplina de Cidadania da nossa Universidade Sénior, que todos os anos cumprem religiosamente uma vinda a uma sessão da Assembleia e, portanto, espero vê-las mais vezes e vê-lo mais vezes e deixar esta saudação e um agradecimento especial pela vossa participação, cumprimentar quem nos apoia e quem está a partir de casa a assistir a esta Assembleia. Relativamente a este segundo ponto da ordem de trabalhos, no fundo, como os seus vogais sabem, nós temos, por via do processo de descentralização, a nosso cargo já as escolas de primeiro ciclo, onde nós fazemos a manutenção e a pequena reparação do parque escolar e da zona, dos edifícios e da zona envolvente. Naquilo que é o processo de descentralização do Estado Central para os municípios, houve por parte do município de Sintra a aceitação dessas competências em setembro de 2019 e posteriormente, então, mantendo esta linha de descentralização e de dar às freguesias esta responsabilidade, foi então na altura, no final de 19, penso eu, feito um contrato interadministrativo, aprovado nesta Assembleia, no mandato anterior, onde nós passámos também a ter responsabilidades nas escolas de segundo, terceiros e terceiros ciclos e secundários. Conforme corre da lei, os contratos interadministrativos cessam com os mandatos autárquicos e, portanto, estamos aqui novamente a apresentar um novo contrato interadministrativo que terá a vigência do mandato autárquico que estamos a exercer e, portanto, no fundo, aquilo que está aqui descrito no contrato administrativo e que faz parte do seu clausulado é, no fundo, manter a nossa atividade nas escolas, naquilo que é a reparação e as pequenas intervenções nos edifícios e nas zonas de logrador também, e, portanto, no fundo, voltando a assumir todo o nosso parque escolar, portanto, as escolas primárias que decorrem do auto de transferência, as 3 escolas de segundo e terceiro ciclo e as 2 escolas secundárias, e desta forma podermos também estar mais próximos das nossas escolas e das direções de agrupamento, e que têm possibilitado, de facto, ganhos importantes naquilo que são as resoluções dos problemas das escolas. Em termos de pacote financeiro, ele é idêntico àquilo que foi apresentado em final de 19 e consta desta proposta, e que já constava também dos orçamentos anteriores, quando este contrato estava em vigor. E, bem, no fundo,
Não diria que é uma renovação, porque os contratos interadministrativos não se renovam, mas no fundo a essência é exatamente a mesma, prestarmos um serviço de proximidade e de encontrarmos as soluções para as nossas escolas, em linha daquilo que o município tem feito noutras áreas. Isso. Presidente. Portanto, intervenções. Sr. Galamba, se faz favor. Boa noite a todos aqui presentes, cumprimentar também o público que nos assiste desde casa. Nós, em relação a este ponto do contrato interadministrativo, gostaríamos, em primeiro lugar, de colocar algumas questões para melhor esclarecimento. Portanto, a primeira questão que gostaríamos de colocar tem a ver com os prazos. Portanto, o período de início de vigência do contrato remonta à tomada de posse da Assembleia Municipal e, portanto, dado que estamos a votá-lo agora neste momento, gostaríamos de perceber um bocado melhor o porquê deste início, se tem a ver com a primeira parcela do pagamento que vem referido, portanto, a primeira parcela de pagamento em janeiro e a segunda só no segundo semestre. Portanto, era uma primeira nota que gostávamos de ver esclarecido. Também, em relação aos cálculos na tabela que nos é apresentada, gostaríamos de perceber um pouco melhor o cálculo da parcela relativa à manutenção e conservação das instalações. Portanto, na manutenção dos espaços ajardinados, por assim dizer. Portanto, temos aqui, em relação, temos o somatório do metro quadrado pela área que está explicitada. Gostaríamos de perceber um pouco melhor a outra parcela que está referida. Também perceber, em relação ao contrato anterior, como é que foi feito aqui, como foi comparado os valores que foram necessários e que estavam tabulados, e se realmente a comparação permitiu ver que estes valores são os necessários, como é que o Executivo chegou a estes valores, e também dar nota de um pequeno apontamento na cláusula 13ª, tem referência à linha C do número 3 da cláusula 11ª, no nosso entender deverá ler-se a linha C do número 3, portanto tem a ver com o relatório que será apresentado ao município para controle da execução e controle financeiro. Portanto, são, numa primeira fase, essas questões que gostaria de ser esclarecidas. Obrigada. Bem, Ângela Cinto, se faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Boa noite, Sr. Presidente da União de Freguesias. Boa noite a todos os presentes que nos acompanham online. Relativamente ao ponto 2, tenho a dizer que a transferência de competências para as entidades municipais no domínio da educação vai trazer mais-valias no âmbito da resolução de problemas que afetam as escolas e, por sua vez, a rotina dos alunos, professores e funcionários. A Câmara Municipal de Sintra tem vindo a demonstrar a sua preocupação com a área da educação e demonstrando vontade de investir na mesma. A delegação de competências da Câmara nas juntas de freguesia deve ser observada, por um lado, na confiança de que as juntas de freguesia sabem e conseguem fazer bem e, por outro lado, o reconhecimento de, estando próximo do poder local, conseguem encontrar a resolução de problemas de uma forma mais célere e imediata. Tanto assim é que o trabalho realizado nas escolas do primeiro ciclo tem vindo a ser reconhecido por professores, funcionários e encarregados de educação como um ganho, mas mais recentemente nas escolas de segundo e terceiro ciclo e secundárias. E porque o Partido Socialista vê com bons olhos este contrato interadministrativo? Porque acreditamos que a qualidade do espaço escolar é fundamental para a melhoria do rendimento escolar dos alunos que frequentam as escolas da nossa freguesia. Nesta medida, encontramos a preocupação
de termos as escolas conservadas e, numa visão mais alargada, assistimos a um investimento municipal em áreas importantes como a eficiência energética, a qualidade de recreios para estimular a brincadeira e a requalificação dos edifícios, necessário quer na nossa freguesia, quer no concelho. Com o reforço da descentralização, todos os ciclos do ensino beneficiam desta proximidade, constituindo-se assim um ganho para todas as escolas e principalmente para toda a comunidade escolar. Obrigada a todos. Sr. Vogal. Sr. Vogal Ricardo Oliveira, se faz favor. Presidente, boa noite novamente. Olhamos para este ponto como uma perspectiva de freguesia. Uma perspectiva em que, olhando para este quadro, com vários números, conseguimos ver que a União de Freguesias de Massamá e Montabrão é a terceira freguesia com mais alunos na EB23. É uma das freguesias que tem escolas secundárias e que nós conhecemos e, portanto, convidamos a todos a este momento de reflexão do potencial que temos na nossa freguesia e do que poderemos para atingir esse potencial. Olhamos também para os espaços verdes, um assunto tão debatido nesta freguesia e percebe-se porquê, não só fora, mas dentro também deste recinto escolar, é de facto a União de Freguesias que tem mais espaço, neste caso, para conservação e manutenção e, portanto, novamente, deixamos o reto de pensar como podemos atingir um melhor potencial com estes recursos que temos e vamos, naturalmente, votar a favor, tal como fizemos no mandato anterior, reiterando que com mais recursos, e que são bem recebidos, com mais recursos existem mais responsabilidades e que estaremos cá para acompanhar e ajudar a dinamizar estes recursos para o bem da nossa freguesia. Obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção por parte dos seus vogais, poderia, portanto, a Assembleia de Junta se queria, portanto, esclarecer e responder às intervenções. Muito obrigado. Bem, então, agradecer aqui as intervenções. De facto, apesar de não termos a área maior, temos bastante gente e, consequentemente, temos bastante escolas. Não é que a Luz Belas tem mais, só o agrupamento tem 9 escolas, mas de facto temos aqui uma riqueza muito interessante e por isso também investimos nas respostas para a juventude noutras áreas. E é de facto este protocolo, este contrato interadministrativo, melhor dizendo, é de facto uma mais-valia por variedíssimas razões. A primeira, e alguns vogais não estavam cá na altura em que este contrato interadministrativo pela primeira vez foi apresentado, mas a forma como eram feitas as reparações na escola era um processo muito longo. As direções de agrupamento tinham que remeter para o município a necessidade, tinham que pedir autorização, depois corria um processo de aprovação dentro do município e só depois é que a escola poderia efetuar essa despesa e, portanto, a escola não está habituada nem preparada para fazer contratação pública e, portanto, tudo era um processo bastante longo e, portanto, quanto mais não seja, ganhou-se tempo com cada um a desenvolver as suas competências. E esse ganho e essa particularidade de podermos estar mais próximo das escolas demonstra bem que em termos de recintos escolares estão hoje estão mais arranjados, não só sofreram do investimento e sofrem ainda muitas das escolas do investimento municipal que está em curso no concelho e nas nossas escolas em particular, nas mais diferentes áreas e obviamente que isso deve ser salientado. Se os valores que aqui são descritos, que aqui estão apresentados, são suficientes, até hoje têm
correspondido para aquilo que são as necessidades de cada agrupamento e para as necessidades também em articulação com o investimento que o município tem feito. Não é? Há intervenções que estão a ser feitas ao nível da eficiência energética, ao nível dos logradores das escolas, ao nível da requalificação dos edifícios, que no fundo, feitos pelo município, dentro desse pacote de 24 milhões de euros que estão alocados às requalificações das escolas no concelho, e que também ajudam a que as juntas de freguesia, no fundo, utilizem estas verbas para estas pequenas reparações, e que são bastantes até, mas que neste instante servem para aquilo que são as necessidades das escolas. Nós temos, até pensava que tinha aqui feito uma nota, pensava que ia fazer essa pergunta, não fez? Nós temos 2 recursos funcionários da Junta de Freguesia alocados às escolas e, portanto, acabamos sempre por ter esta preocupação de valorizar os recursos e valorizar este pacote financeiro de 103 mil euros para aquilo que é o propósito deste contrato interadministrativo. Porque é que só estamos agora a aprovar este documento? No fundo, foi essa a sua pergunta, não é? Terminou o mandato autárquico, o novo executivo, em particular este pelouro, teve um novo vereador, e portanto foi necessário aqui desenvolver um conjunto de avaliações por parte do município. Foi aprovado recentemente na Assembleia Municipal, estamos aqui a fazer agora, e o documento, no fundo, leva-nos ao início do mandato autárquico e, portanto, no fundo, nós vamos assumir aquilo que são as necessidades das escolas desde essa data para a frente. Portanto, não há aqui nenhum interregno do ponto de vista operacional para podermos exercer este contrato interadministrativo, mas teve a ver com a entrada do novo executivo e a elaboração deste documento. A forma de cálculo. A Câmara tem, nesta fórmula, tem alocado uma verba fixa igual para todas as freguesias. Depois os valores variam de acordo com o número de alunos e o número de salas de aulas, que é objetivamente um critério justo. Se tivermos mais alunos, como há pouco se referiu, terceira freguesia com mais alunos, se tivermos mais alunos vamos ter mais desgaste nas nossas escolas e, portanto, vamos ter maior necessidade de intervir. Consequentemente, o número de salas de aula também. Este valor é um cálculo que o município fez para atribuir o valor por aluno e por sala daquilo que eram os custos que já tinha de histórico nas escolas, e depois atribuiu uma verba fixa por escola secundária de 15 mil euros. Como nós temos 2 escolas secundárias, é multiplicar, e o valor de espaços verdes afeta uma determinada área, que é um valor fixo, e, portanto, tudo isto prefaz os 103 mil euros. Portanto, no fundo, a fórmula de cálculo deriva daquilo que é o histórico de consumos e gastos por parte do município, que transitou para este contrato interadministrativo e para as juntas de freguesia que o aprovaram ou que estão a aprovar no entretanto. E penso que tenha respondido a todas as questões. Questiono se algum dos seus legais quer colocar mais alguma questão. Portanto, estamos em condições de passar à votação. Desculpe. Sou o Luís Coisas.
Sr. Presidente. Dizer aqui que da nossa bancada apresentámos em devido tempo a forma, enfim, de como foram despejadas nas autarquias estas manutenções por parte do Estado Central, sem precaver aqui as necessidades de investimento, recuperação do parque escolar e também os trabalhadores, os recursos associados a esta execução desta competência. Por outro lado, também aqui demonstrou-se, e veio aqui também, acho eu, da discussão, o benefício que se retira da proximidade dos serviços da Junta para com as escolas, enfim, esta morosidade que foi muito bem explicada pelo Sr. Presidente, e como tal não nos opomos aqui à concretização deste contrato interadministrativo. Todavia, há aqui uma questão que se a manutenção das instalações, como também foi dito pelo Sr. Presidente, é adequadamente, na parte da manutenção, entenda-se, realizada pelos serviços da Junta de Freguesia, nos espaços verdes estamos aqui, enfim, ao cabo, naquilo que, no nosso entender, é o mesmo erro que temos para o resto dos espaços ajardinados da União das Freguesias. E, no nosso entender, é a altura da Junta de Freguesia também retomar aqui parte da capacidade operacional neste domínio, e aqui até poderia ser um bom lote para começar. Obrigado. Legal. Pergunto ao Sr. Presidente se quer complementar alguma coisa. Vai. Sendo assim, e não havendo qualquer mais pedido de intervenção, iríamos passar à votação deste ponto 1, relativamente ao protocolo de celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências entre os municípios e freguesias, no fundo, para a manutenção das escolas preparatórias, básicas, preparatórias e secundárias. Portanto, pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? 2 abstenções da CDU. Quem vota a favor? Portanto, há 9 votos do Partido Socialista, 4 do PSD, 2 do CDS, 2 do Chega e 1 do Bloco de Esquerda. Portanto, são 18 votos a favor. Passaremos assim ao ponto 2. Ao ponto 3, peço desculpa. Apreciação e ratificação de celebração de protocolos de estágio entre a União de Freguesia de Massamão e Monte Abraão e a Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto no âmbito do curso profissional técnico de animação 2D e 3D para o 11º e 12º ano. Sr. Presidente, queria introduzir o tema, se favor. Muito rapidamente, relativamente a este protocolo de estágio, é algo que já fazemos há alguns anos com diferentes escolas. Este é da Padre Alberto Neto em Queluz, mas já temos tido alunos da Miguel Torga, por exemplo, e no fundo é aqui uma oportunidade também é dada para podermos apoiar os nossos jovens e dar-lhes algum contacto com o mercado de trabalho e, portanto, estando sempre disponíveis para celebrar este tipo de protocolos com as escolas, onde nós depois alocamos um funcionário que acompanha o aluno que está a desenvolver o seu estágio e, portanto, penso que é algo importante. Deixe-me só fazer uma nota, só um esclarecimento. Acho que, pelo menos neste mandato, é a primeira vez que aparece e, portanto, só para esclarecer, nós iniciámos os 3 pontos, portanto, respeitando aos protocolos de estágio e depois relativamente ao CCD,
e estão aqui na ordem de trabalhos como ratificação, porque são matérias que já vinham atrás e eram, pensamos nós que não levantam questões de maior e por isso desenvolvemos a sua execução ainda antes da Assembleia de Freguesia, mas até porque há prazos para os estágios e para as atividades e, portanto, não quisemos deixar ficar à espera e, portanto, só fazer esta nota que não é nosso princípio tirar a responsabilidade da Assembleia de Freguesia nos atos nem de fiscalização nem de aprovação dos documentos que a lei assim determina, mas há matérias que me parecem mais consensuais e, portanto, permitam-me que faça esta assunção de responsabilidades em alguns domínios. Era só para fazer este esclarecimento. Presidente, por seu esclarecimento, pela mesa foi assim entendido e também foi assim também colocada à Assembleia. Portanto, pergunto se os gajos querem intervir sobre este protocolo. Senhora Vogal Jéssica. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa. E Gostava de tirar mais, isto é difícil. se me conseguirem ouvir bem, mas eu tiro. Se não quiser, tenha. É só Agora já para está. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa e a sua respectiva mesa. Boa noite, Sr. Presidente de Junta e o seu Executivo, a todos os vogais que compõem esta Assembleia, a todos os presentes aqui, os colaboradores da Junta. Relativamente a este ponto, com o passar do tempo, percebemos que existem cada vez mais jovens que chegam ao secundário e não sabem ou têm dúvidas sobre os caminhos que devem escolher ou quais os cursos que devem seguir com os seus gostos, mas também que sejam importantes para a sua estabilidade económica. Ter a oportunidade de realizar estágios no processo formativo não só fornece a oportunidade de conhecer a realidade no mercado de trabalho, realidade esta que muitos desconhecem, como ajuda os jovens a perceber se é aquilo que querem fazer nos próximos anos. Falando por experiência própria, foi através de oportunidades como esta que percebi aquilo que se adequava aos meus gostos e competências. No âmbito do meu curso profissional, tive a oportunidade de realizar 3 estágios, 2 nacionais e 1 internacional. Estas 3 experiências, embora todas elas diferentes, para além de me conferirem competências técnicas para a realização do meu trabalho, permitiram-me desenvolver outras competências que contribuíram para o meu crescimento pessoal. Posteriormente, através da candidatura ao projeto Raízes, enquanto dinamizadora comunitária, pude uma vez mais desenvolver competências através da prática e da experiência. No meu trabalho diário, vejo jovens que precisam de oportunidades como estes estágios para poderem desenvolver as suas competências e aspirações. Viver numa freguesia que valoriza os jovens e lhe dá estes tipos de oportunidades, promovendo a inclusão, é sem dúvida um motivo de orgulho. Obrigada. Vogal Leonor Gramas, por favor. Mais uma vez, portanto, em relação aqui aos protocolos de estágio e avançando um bocado, também é também a nossa opinião relativamente aos protocolos de inclusão. Nós naturalmente valorizamos as iniciativas que agilizam com as escolas aqui da proximidade, não da freguesia, mas próximo das nossas freguesias, auxiliar nos estágios dos nossos alunos, poder valorizar e enriquecer o programa curricular dos mesmos e, naturalmente, os protocolos de inclusão para a pessoa com deficiência são algo que nós valorizamos. Neste sentido, e tendo vindo já o esclarecimento, portanto, também aqui à ratificação e aos prazos, portanto, compreende-se que venha já um pouco depois, compreendemos que há prazos
também das escolas e também com os protocolos com a CSCD e, naturalmente, nós iremos votar a favor dos protocolos, tanto em relação aos estágios como aos protocolos de inclusão dos utentes da CSCD. Obrigada. Não havendo qualquer outro pedido de intervenção, iríamos passar à votação deste protocolo de estágio com a Escola Secundária Padre Alberto Neto. Eu, portanto, se me permitissem, dispensava a leitura do ponto todo. Portanto, não... portanto, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, está aprovado pela unidade dos presentes, que são 20 lugares. 20. Passamos deste modo, portanto, ao ponto 4, que é a apreciação e ratificação relativa ao protocolo de cooperação entre a União de Freguesias Massamão de Abraão e o Centro de Educação para o cidadão com deficiência em Mira Sintra, CRL, no âmbito da colocação de 2 utentes do CSD para a atividade socialmente útil e ou atividade de qualificação para a inclusão social e profissional, de acordo com as linhas D e E do artigo 8º da Portaria 70/2021, de 26 de março. Sr. Presidente, se faz favor. No fundo, vou falar dos 2 pontos, ainda que depois a votação seja separada, mas só tem os que distinguem são as áreas em si. Mas no fundo é uma prática que temos tido com o CSCD, de podermos incluir nas nossas equipas utentes do CSCD, dando-lhes a oportunidade de desenvolver uma atividade profissional, são acompanhados e estão integrados nas equipas, não andam sozinhos, e sentem-se obviamente valorizados e sentem-se obviamente motivados para o exercício de funções, e é também uma forma de podermos, no fundo, ter aqui um lado de responsabilidade social, integrando estes jovens nestas atividades, em articulação com o CCD. Nós temos, como decorre da apresentação dos protocolos de cooperação, no âmbito do apoio alimentar e no âmbito do espaço urbano, portanto, naquilo que são os projetos sociais de resposta alimentar, teremos uma pessoa, e naquilo que é a resposta às atividades do espaço urbano, atividades mais leves, então teremos aqui mais 2 utentes do CSD, e que para eles neste momento é um estímulo e uma riqueza pessoal também, poderem se sentir úteis, e é para nós também um estímulo e uma riqueza, porque partilhamos com eles todos os dias aprendizagens e ensinamentos que nos fazem. E por isso, Sr. Presidente, estas as notas sobre no fundo, destes 2 pontos, ainda que em âmbitos diferentes. Se algum senhor vogal quer intervir. Quem? O senhor vogal Francisco Courinho, peço desculpa, não reparei. Sr. Presidente da Mesa, muito boa noite. Sr. Presidente da Junta, boa noite, Srs. Vogais. Boa noite a todos os que estão presentes, presencialmente ou nas suas respectivas habitações. Em relação a este ponto 4, eu diria até que o ponto 4 e o ponto 5
focam essencialmente a mesma situação, que aliás o Sr. Presidente da Junta acabou de referir. De qualquer maneira, 2 ou 3 observações que certamente serão de resposta fácil da parte do Sr. Presidente, mas que serve também para esclarecer o nosso agrupamento do Partido Social Democrata. Em primeiro lugar, nós consideramos que é muito positivo o desenvolvimento destas atividades socialmente úteis e que estão bem referenciadas nos termos do artigo 8º da Portaria número 70 de 2021. A vigência, o início de vigência já está ultrapassado, mas isto de facto são situações que têm que ver com o início de mandato ou similares. Uma outra observação, e esta é pertinente, a compensação monetária a pagar mensalmente parece ser muito baixa. Pagar 60 euros por mês, ou dito de outra maneira, 1 euro por hora de trabalho para as atividades referenciadas, parece ser muito reduzido. Certamente haverá alguma explicação. Eu acrescentaria até que é feita referência ao artigo 19º da Portaria número 70 de 2021. A referência em termos da compensação monetária. O artigo 19, número 1 da Portaria diz que a compensação monetária pode variar. Não é um valor fixo. Pode variar entre 10% do indexante dos apoios sociais e 50%. Estamos a falar de uma variação traduzida nos valores atuais do indexante, que é dado pela Portaria 294 de 2021, o indexante está em 443,20 euros, ou seja, que o valor pode ir até 50% do indexante. Estamos a falar em 221 euros. Bom, mas certamente haverá alguma explicação. O outro caso ainda não foi abordado, mas, de qualquer maneira, as atividades são diferenciadas, é verdade, mas o número de horas para o caso que vem a seguir é inferior. Ou seja, em vez de ser 60 horas por mês, é 48. A importância continua a ser a mesma, 60 euros. Mas certamente para isto haverá uma explicação e agradecemos desde já o esclarecimento do Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Vogal Francisco Corinha. Sr. Vogal Jéssica Alves, por favor. Aproveitando o mote do ponto anterior e dando nota aqui que falarei no ponto 4 e 5, vista a sua parecença, como estava a dizer, aproveitando o mote do ponto anterior, que visa a criar novas oportunidades visando a inclusão e a equidade, gostaria ainda de salientar a retoma da parceria com a CSCD, parceria esta que dá a possibilidade de integrar nas equipas da Junta de Freguesia pessoas que possivelmente terão muita dificuldade em ter acesso a um emprego e desenvolver atividades adequadas às suas capacidades. Pessoas que merecem oportunidades, que merecem sentirem-se incluídas, que gostam de se sentir úteis e que podem também ensinar-nos a dar-nos lições de vidas. É assim, através da responsabilidade social da Junta de Freguesia, que ao longo dos anos tem acolhido jovens do CSCD, que valoriza o território, a comunidade e as pessoas. Obrigada. Sr. Presidente, quer dar esclarecimento sobre as questões colocadas, a favor? Não? Não. Eu vi que não havia mais intervenção. Muito bem, então, relativamente às questões colocadas pela bancada do PSD, salientar duas ou três questões.
Primeiro aspecto, nós não estamos a falar de um protocolo de colaboração que incide sobre utentes do CCD que, por natureza da sua deficiência, podem sair das instalações e podem ter um processo de autónomo fora das instalações. Portanto, são acompanhadas pelo CCD e, portanto, não estão, digamos assim, fora do contexto do CCD. Estão inseridas naquilo que é o processo, chamemos-lhe assim, formativo, mas fruto da natureza da sua deficiência, têm oportunidade de sair desenvolver atividade fora das instalações, daí serem horas, as 60 horas e as 48 horas, as referências aqui propostas. Para quê? Para que o utente do CCD possa de manhã, no período da manhã ou no período da tarde, desenvolver atividade e no período contrário, portanto, de manhã ou tarde, estar nas instalações do CCD a desenvolver as atividades lá promovidas. E, portanto, todo este articulado foi proposto pelo CCD. A única coisa que nós, no fundo, incluímos foram as atividades para ficarem descritas do que é que iriam fazer, de acordo também com os gostos de cada um. Agora, todo o protocolo de colaboração, toda a sua estrutura, todo o seu clausulado é proposto pelo CCD em função daquilo que entendem, da avaliação que fazem, e, portanto, nós não discutimos com o CCD nenhum tipo de cláusula, nenhum tipo de linha, e, portanto, estamos aqui disponíveis para colaborar e para apoiar o CCD naquilo que for necessário. E a diferença de horário que perguntava tem a ver com a própria gestão interna do CCD e da disponibilidade do utente, como lhe digam, para esta atividade socialmente útil. E, portanto, no fundo, todo este modelo e minuta é desenvolvido pelo CCD e é-nos apresentado apenas na questão das atividades a desenvolver. Sr. Vogal Ricardo Oliveira. Começo por, naturalmente, dar os parabéns, porque esse é o nosso entendimento. Dar os parabéns por esta iniciativa, pela coragem de ir um pouco mais além do que é convencional. Naturalmente que é do entendimento do Partido Social Democrata votar a favor desta iniciativa e é o entendimento da bancada do Partido Social Democrata mostrar o seu voto favorável face a estes conteúdos por dois motivos naturalmente aparentes. Primeiro, o significativo impacto positivo no desenvolvimento pessoal e profissional dos elementos identificados como pessoa apoiada torna indispensável a realização desta iniciativa. Acho que todos concordamos e todos reconhecemos isso. E por segundo, reconhecemos que este é mais um esforço, do esforço conjunto que aqui fazemos para desenvolver a nossa freguesia, assentem importantes valores sociais e de inclusão e a destacada visão de inclusão. Pondo isto, deixamos então a nota que a colocação destes membros juntos das valiosas equipas que hoje já sustentam as operações diárias da nossa freguesia poderá representar um valor que dificilmente conseguiremos estimar para a pessoa apoiada. Sendo assim, e agradecemos os esclarecimentos por parte do Presidente da Junta de Freguesia, cabe-nos deixar este esforço difícil de estimar esta valorização pecuniária que vai um pouco para além da sua contribuição, ainda além do potencial cariz simbólico, que acreditamos ser superior, neste caso, ao intervalo de compensação apresentado, e porque, no fundo, estamos aqui a falar de valorizar pessoas, para a freguesia que temos, que é feita de pessoas também. Portanto, deixamos esta declaração de voto, que iremos, naturalmente, enviar por escrito, e agradecemos a vossa atenção, e parabéns pela iniciativa. Sr. Vogal Ricardo Oliveira. Não havendo mais pedidos de intervenção,
estaremos em condições de passar à aprovação, à apreciação, à ratificação, portanto, deste ponto número 4, relativamente, portanto, à colocação de 2 utentes CSCD para a atividade socialmente útil e ou atividade de qualificação para a inclusão social e profissional, de acordo com as linhas D e E do artigo 8º da Portaria 70/2021, de 6 de março. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unidade dos presentes, que são 20. E passaríamos assim ao último ponto. Apreciação e ratificação relativa ao protocolo de colaboração entre o Centro de Educação para a Cidadão com Deficiência Miracinta, CRL, e a Junta de Freguesia no âmbito da integração de um utente do Centro para o desenvolvimento de atividade socialmente útil e ou atividade de qualificação para a inclusão social e profissional. Perguntava ao Sr. Presidente se quer acrescentar alguma coisa relativamente a este ponto. Muito obrigado. Relativamente aos seus vogais, não sei se querem acrescentar mais algum ponto. Então, penso que estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado pela unidade dos presentes, são 20. Devo dizer que, relativamente a estes dois últimos protocolos, fiquei muito satisfeito, porque eu tenho um filho que eu tento CCD. Muito obrigado. Bem, passado o momento de emoção, estamos em condições, portanto, de terminar a nossa Assembleia. Vamos passar aqui à leitura da ata em minuta. Aos 26 dias do mês de abril de 2022, levou-se a efeito a segunda sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Massamá e Montabrão, pelas 21 horas, no auditório do Centro Lúdico de Massamá. O Presidente da Assembleia verificou o quórum e contou com a presença dos seguintes vocais: pela força política do Partido Socialista, Vítor Hugo Alves, Helena Alvito Moraes Marques, Sandra Raquel Gonçalves Viegas, Manuel Lourenço Marques, Cláudia Janelas, João António Correia Vinha, Ângela Cinde, perdoe, a Cláudia não teve, faltou, Inês Faias, Jéssica Alves e Ana Paula Martins. Pela força política do Partido Social Democrata, João Cláudio Dourado, Ricardo Oliveira, Francisco José Parra Corinha, Joaquim Viegas Simão. Pela força política do CDS-PP, José Raimundo dos Santos e Ricardo Filipe Santos. Pela força política da Coligação Democrática Unitária, CDU, Luís Miguel Coelho, Leonor Galamba. Pela força política Chega, Paula Cristina de Figueiredo Pereira da Silva, João Marques da Silva Araújo Vilela, e pela força política do Bloco de Esquerda, José Barroso Dias. Verificado o quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu à substituição dos vogais da bancada do CDS-PP, da bancada do PS e da bancada do PSD. O Presidente da Assembleia deu início ao período antes da ordem do dia com a apresentação das moções remetidas pelas bancadas para apreciação. Pela bancada do Bloco de Esquerda, voto de saudação ao 1º de maio. Aprovado por maioria dos presentes, com 14 votos a favor, 0 votos contra e 6 abstenções.
Pela bancada do PS, moção de saudação ao 25 de Abril, aprovada por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. Pela bancada do Chega, moção Revolução Abril, o início da liberdade, rejeitada por 12 votos a favor, 2 votos a favor, 12 votos contra e 6 abstenções. O Presidente da Assembleia deu início ao período da ordem do dia. Cartões de identificação dos eleitos não será considerado o pedido de retificação solicitado pela bancada do PSD, uma vez que não consta na gravação áudio da ata número 1 de 2022. Disponibilização das atas no site da União de Freguesias de Massamá Montabrão, sessão solene do 49º aniversário do Joma e comemorações do 25 de Abril. Ponto 2. Aprovado por maioria dos presentes, com 18 votos a favor e 2 abstenções. Ponto 3. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. Ponto 4. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. E o ponto 5. Também aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. Que horas são? Foi lida. Isso é aprovado, não? Eu disse Vilela. Vilela. Nuno Marques da Silva Araújo Vilela. Em vez de Nuno? Mas é Nuno Marques, o nome assim está correto, não está? Não está correto. Peço desculpa. Não reparei. Peço desculpa. Portanto, mais algum reparo? Não? Não havendo mais reparo, portanto, considera-se, portanto, aprovada a ata em minuta. Vamos, portanto, proceder ao encerramento desta Assembleia. E quero fazer aqui um realce e pedir desculpa por não ter feito logo de início. Agradecer muito aos alunos da Universidade de Zénel e ao seu professor de Cidadania estarem presentes. Eu sei que estou em falta, mas falaremos. Mas, portanto... Muito obrigado pela parte do Sr. Presidente. Mas é muito bom. Portanto, isto é uma das coisas que nós fazemos. Começamos primeiro pela formação on-job e depois então vamos às teóricas. Portanto, agradeço a todos a vossa presença, ao público que esteve aqui presente, ao público que esteve connosco. Sr. Presidente de Junta, muito obrigado. Sr. Juiz, muito obrigado. Srs. Membros do Executivo, muito obrigado. Caros colaboradores e caras intérpretes da língua gestual, também muito obrigado. Uma boa noite.